Vamos falar, adivinha de quem? Adivinha de quem? Dele. 3 e Atlas, isso mesmo, 3 e Atlas aí, mas aí você vai falar assim, ué, mas você não falou que ele estava lá escondido atrás do sol? Como você vai falar dele? Porque quando ele passou mais ou menos numa distância de 2 unidades astronômicas da Terra, o grande telescópio Keck, que fica lá no Havaí, fez um estudo do 3 e Atlas e esse estudo foi publicado agora. E o que eles descobriram? Emissões de cianeto e de níquel do cometa 3 e Atlas. Então, vocês estavam com saudade? Faz um tempinho, né? 2 vídeos já que a gente fala do 3 e Atlas. Então, vamos entender essa história toda que acontece no nosso universo. Como eu avisei para vocês, vamos falar dele, do 3 e Atlas. Lembrando que neste momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 15 de outubro, o 3 e Atlas está passando atrás do Sol. Não dá para ver nada dele por enquanto, vai demorar mais uns 15 dias, mais ou menos, quando ele vai reaparecer, e aí nós vamos ter uma ideia, muito mais imagem, muito mais coisa do 3 e Atlas. Ué, mas está acontecendo isso? Como que tem um vídeo hoje do 3 e Atlas de coisa nova? Porque lá no dia 24 de agosto de 2025, o 3 e Atlas passou ali aproximadamente 2 unidades astronômicas de distância da Terra e o telescópio Keck fez imagens do 3 e Atlas e estudou. Foi estudar ali o espectro emitido pelo 3 e Atlas, que o espectro é uma das coisas mais importantes que os astrônomos precisam para saber o tipo de elemento, né, químico que constitui ali, que está sendo expelido e tudo mais. E descobriram coisas muito interessantes sobre o nosso queridíssimo 3 e Atlas. Basicamente, o que eles descobriram foi o seguinte: assinaturas de cianeto, CN, e de níquel sendo expelidos pelo cometa, pelo objeto. Não vamos chamar de objeto, porque aí vocês vão falar que eu já estou falando que é cometa. Mas vocês vão ver aí o espectro, tá bonitinho, tá? Então você tem o níquel, a linha de níquel ali muito bem marcada, a linha de cianeto ali muito bem marcada, então o 3 e Atlas está expelindo esses elementos aí. Primeira coisa, tá? A emissão está bem localizada no sentido antissolar. Isso quer dizer que, muito provavelmente, o 3 e Atlas estava sendo aquecido de um lado e a emissão desses gases estava acontecendo pelo outro lado do cometa, do objeto, o que é a coisa mais normal mesmo de acontecer. Até aí, mais uma vez, o comportamento dele é normal, não tem nada de diferente de todos os outros objetos que a gente conhece. Beleza? Eu não falei, né? Ele estava a uma distância de 2,75 unidades astronômicas do Sol. Tá? Do Sol. Eles viram, né, uma emissão, isso aqui é muito interessante. Eles viram uma emissão de cianeto a 840 quilômetros de distância do objeto e uma emissão de níquel a 200 quilômetros de distância do objeto. A presença de níquel gasoso em cometa do sistema solar e no 2I Borisov e no 3I Atlas sugere semelhanças entre os locais de nascimento desconhecidos ou processo interestelar desses dois últimos, tá? A falta de emissão de ferro, né? Muita gente fala assim, ele está emitindo níquel, mas não está emitindo ferro. Então, a falta de emissão de ferro no 3 e Atlas difere dos cometas do sistema solar e do 2I Borisov. Mas detecções recentes podem indicar que a emissão de ferro é desencadeada em distâncias heliocêntricas. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o 3 e Atlas tem um comportamento super normal. Até aí não tem nada de anormal com o 3 e Atlas, tá? Pode ser que ele não esteja emitindo ferro agora, mas quando ele estiver bem mais longe, pode ser que ele emita o ferro, tá? Isso tudo é muito legal, porque isso nos dá ideias novas, né, sobre como que a química e a metalicidade e a evolução radioativa, né, desses elementos acontecem em diferentes situações, porque esses objetos aí podem ter surgido de diferentes locais ali da sua estrela. Os mecanismos de condução para emissão de níquel no sistema solar e nos cometas interestelares podem diferir, obviamente, mas independente disso, a medição de níquel em um número crescente de cometas interestelares oferece um caminho promissor para rastrear a química e a metalicidade eles querem descobrir quem são os pais, né? Quem é a estrela mãe que gerou onde o 3 e Atlas acabou nascendo, tá? Onde que o 3 e Atlas acabou nascendo. O Vera Rubin,
com certeza ele vai descobrir e observar mais objetos interestelares. E aí eu queria falar para vocês de onde que vem toda essa dúvida, toda essa confusão com o 3 Atlas. É o seguinte, pessoal. Ele é simplesmente o terceiro objeto interestelar a ser descoberto. 3 objetos só é muito pouca coisa para que a gente possa fazer uma estatística, criar um modelo e entender isso de uma vez. Agora, a partir do momento que o Vera Rubin começa a descobrir um grande número de objetos interestelares, você começa a ter, e esses padrões aí começam a se repetir, então você vai ver que isso é um desdobramento aí deste padrão que os cometas aí, que os objetos interestelares seguem. Só que para chegar nisso, a gente precisa ter muita observação. Cometa, a gente entende razoavelmente bem o comportamento de cometas aqui no nosso sistema solar, porque a gente tem vários cometas que são estudados. Agora, objeto interestelar, nós só temos 3, sendo que 2 deles nós nem vimos direito. Esse, na verdade, pode ser considerado o primeiro, o único objeto interestelar que nós vamos estudar ele ao longo de um grande tempo, ao longo da sua passagem pela Terra. E aí, quanto mais objetos desses você tiver, melhor você vai entender tudo isso. Está tudo de acordo com o que tem que ser. Não existe nada assim assombroso como o 3 Atlas, a não ser quantidade de emissão, coisa do tipo, mas é isso, tá? O 3 Atlas continuará, então, sendo estudado. As missões Juno, as missões Europa Clipper, tá? Elas vão registrar o cometa, o objeto, com certeza, porque na sua trajetória até Júpiter ele vai passar por isso. E temos que ver se mais algumas missões ali, alguns outros telescópios aí chegaram a fazer dados. Uma coisa muito interessante que todo mundo tem falado, né? Mas cadê as imagens da órbita? Então, a China tinha sonda na órbita, não soltou as imagens ainda. A Agência Espacial Europeia tinha 2 missões em órbita e já lançou as imagens, tá? Do 3 Atlas aí, feitas pela Mars Express, é uma delas, e pela TGO. A NASA tem sondas, mas a NASA está passando por aquele negócio que a gente chama do fechamento dela, né? Que o pessoal está chamando de fechamento. É como se fosse ali um tipo de greve, um tipo de operação padrão, mas isso uma hora vai acabar e eles vão querer as imagens aí do 3 Atlas. Então tá aí para vocês, ó. Você que estava com saudade de novidades do 3 Atlas, tá aí, ele foi detectado cianeto e níquel sendo expelido do cometa, que está aí dentro de uma grande normalidade com tudo que já se viu e com tudo que ainda pode acontecer com o nosso queridíssimo terceiro objeto interestelar. Beleza?